Em 1944, o Teatro de Operações do Pacífico era um palco de vastidão inigualável e um conflito brutal, onde a supremacia aérea era frequentemente o fator decisivo. No centro dessa luta aérea, uma aeronave em particular destacava-se por seu design futurista e desempenho impressionante, o Lockheed P-38 Lightning. Conhecido pelos japoneses como o Diabo da Cauda Bifurcada, o P-38 era uma máquina de guerra formidável, reconhecível por suas duas fuselagens paralelas que abrigavam os motores e um pod central para a cabine do piloto e o armamento. Seu design inovador não era apenas estético, ele conferia ao P-38 uma combinação de velocidade e poder de fogo que poucos caças da época podiam igualar. Equipado com dois motores Allison V1710, cada um acionando uma hélice de rotação oposta para cancelar o torque, o Lightning podia atingir velocidades superiores a 660 km por hora em altitudes elevadas. Seu armamento, tipicamente 4 metralhadoras calibre 50 e um canhão de 20 milímetros montados no nariz, oferecia uma concentração de fogo devastadora, capaz de desintegrar aeronaves inimigas com rajadas curtas e precisas. No entanto, mesmo com toda essa potência e velocidade, o P-38 enfrentava um adversário tão implacável quanto qualquer piloto japonês. A imensidão do Oceano Pacífico e a sede insaciável de seus motores. As distâncias entre as ilhas avançadas, que serviam como bases de operações, eram vastas e impiedosas. Voos de escolta para bombardeiros, missões de reconhecimento de longo alcance e patrulhas de combate exigiam uma autonomia que o P-38, em suas configurações operacionais padrão, simplesmente não possuía de forma ideal. O problema residia na gestão de combustível. Embora o P-38 pudesse transportar tanques de combustível externos para estender seu alcance, isso vinha com um custo: maior arrasto, redução da agilidade e a necessidade de descartar os tanques antes do combate, o que nem sempre era possível ou desejável. Sem os tanques externos, a autonomia de combate do P-38 era severamente limitada, restringindo o tempo que os pilotos podiam passar sobre o alvo ou em patrulha. Isso criava um dilema estratégico e tático angustiante para os comandantes, e mais diretamente para os pilotos. Como cobrir centenas, por vezes milhares, de quilômetros de oceano traiçoeiro, chegar ao objetivo e ainda ter combustível suficiente para engajar o inimigo, proteger os bombardeiros e retornar em segurança à base? A velocidade do P-38 era uma vantagem no combate, permitindo táticas de boom and zoom, mergulhar sobre o inimigo, atirar e subir rapidamente para longe. Mas essa velocidade vinha com um alto consumo de combustível. Os manuais de voo da época instruíam os pilotos a operarem os motores com rotações por minuto, RPM, relativamente altas para manter a potência e a resposta, o que era excelente para o desempenho imediato, mas desastroso para a economia de combustível em missões de longa duração. Essa limitação não era apenas uma inconveniência, era uma restrição operacional que comprometia a eficácia do P-38 em um teatro de guerra onde o alcance era rei. Pilotos frequentemente se viam forçados a fazer escolhas difíceis, abortar uma perseguição, limitar o tempo de engajamento ou arriscar ficar sem combustível a centenas de quilômetros da base. Era uma situação que clamava por uma solução, uma maneira de estender a vida útil do P-38 no ar sem comprometer excessivamente seu desempenho. O que ninguém esperava era que a resposta viria de uma fonte improvável, um truque impossível que desafiaria a doutrina e mudaria para sempre a matemática do combate aéreo no Pacífico. Em 1944, a maré da Guerra do Pacífico havia virado, e as forças aliadas estavam em uma ofensiva implacável, avançando metodicamente em direção ao Japão.
Duas campanhas cruciais e simultâneas dominavam o cenário. A campanha nas Marianas, liderada pela Marinha e fuzileiros navais do Zilio, e a campanha na Nova Guiné, sob o comando do general Douglas MacArthur. Ambas as frentes, embora distintas em seus objetivos imediatos, compartilhavam um desafio logístico e operacional colossal: a vastidão e a implacabilidade da geografia do Pacífico. A campanha nas Marianas, que incluiu as batalhas sangrentas por Saipan, Tinian e Guam, era de importância estratégica fundamental. A captura dessas ilhas forneceria bases aéreas vitais para os novos bombardeiros de longo alcance Boeing B-29 Super Fortress, que seriam usados para atacar diretamente o arquipélago japonês. No entanto, as distâncias envolvidas eram assustadoras. Voos de ida e volta para o Japão, a partir das Marianas, podiam exceder os 3.200 quilômetros, enquanto missões para alvos mais próximos, como as Filipinas, ainda exigiam centenas de quilômetros de voo sobre o oceano aberto. Para os caças de escolta, como o P-38 Lightning, isso representava uma demanda extrema por alcance e resistência. Simultaneamente, na Nova Guiné, as forças aliadas estavam engajadas em uma série de desembarques anfíbios e combates terrestres intensos. O objetivo era isolar e neutralizar as grandes guarnições japonesas e abrir caminho para a reconquista das Filipinas. A supremacia aérea era absolutamente crucial para o sucesso dessas operações, tanto para o apoio aéreo próximo às tropas em terra, quanto para a interdição das linhas de suprimento japonesas e a proteção dos comboios navais. As missões de ataque e escolta na Nova Guiné eram frequentemente realizadas sobre terrenos montanhosos e selvas densas, com bases aéreas distribuídas por uma vasta e desafiadora área geográfica. Em ambos os teatros de operação, a limitação de alcance do P-38, que já era um problema em missões anteriores, tornou-se um gargalo operacional crítico. A necessidade de escoltar bombardeiros, como os B-29 nas Marianas ou os B-24 Liberator e B-25 Mitchell na Nova Guiné, até seus alvos e protegê-los durante o retorno, era uma prioridade máxima. Sem cobertura de caça adequada, os bombardeiros, carregados com suas cargas de bombas e tripulações vulneráveis, eram alvos fáceis para os caças japoneses, como o Mitsubishi A6M0 e o Nakajima Ki-43 Oscar, que esperavam pacientemente para interceptá-los. Os manuais de voo da época ditavam configurações de motor que, embora otimizadas para o desempenho de combate imediato e resposta rápida, sacrificavam drasticamente a eficiência de combustível. Isso significava que, em muitas missões de longa duração, os P-38s eram forçados a virar e retornar à base antes de chegar ao alvo, deixando os bombardeiros desprotegidos nos momentos mais críticos do ataque. Se os pilotos de P-38 persistissem em suas missões de escolta, corriam o risco real de ficar sem combustível, o que os forçaria a pousos de emergência em ilhas hostis controladas pelo inimigo ou, pior ainda, a uma ameriçagem forçada no vasto e implacável Oceano Pacífico, com poucas chances de resgate. Essa situação não apenas aumentava as baixas entre as tripulações de bombardeiros, mas também impunha um limite prático à profundidade e duração das operações aéreas aliadas, retardando o avanço e aumentando o custo humano da guerra. A capacidade de um caça de escolta de permanecer com seus bombardeiros durante toda a missão era um fator determinante para a eficácia das campanhas de bombardeio estratégico e tático. A necessidade de uma solução para essa questão de alcance e resistência era premente e poderia determinar o ritmo e o sucesso das campanhas futuras no Pacífico. Em meio à urgência e aos desafios tecnológicos da guerra no Pacífico, surgiu uma figura notavelmente improvável para auxiliar na otimização das operações aéreas: Charles Lindbergh.
Seu nome era sinônimo de pioneirismo na aviação, tendo alcançado fama global em maio de 1927, ao realizar o primeiro voo solo sem escalas através do Oceano Atlântico. A bordo de seu monoplano customizado, o Spirit of St. Louis, Lindbergh voou por mais de 33 horas de Nova York a Paris, uma façanha que não era apenas um marco na história da aviação, mas uma demonstração de maestria sem precedentes em planejamento de voo de longa distância, navegação e, crucialmente, gestão de combustível. Essa experiência em maximizar a eficiência de uma aeronave seria de valor inestimável quase 2 décadas depois, em um cenário de guerra que exigia cada gota de performance. Em 1944, Lindbergh chegou ao Teatro de Operações do Pacífico Sul, especificamente em bases aéreas na Nova Guiné, não como um combatente militar, mas como um consultor técnico civil. Sua presença no fronte de combate era complexa e gerou alguma controvérsia. Antes da guerra, Lindbergh havia sido uma figura polarizadora devido às suas posições isolacionistas e a certas declarações que foram interpretadas como simpatias pelo regime nazista alemão. Contudo, após o ataque a Pearl Harbor, ele tentou se alistar no serviço militar, mas foi recusado pelo presidente Franklin D. Roosevelt devido à sua impopularidade política. Apesar disso, sua reputação como um dos maiores aviadores do mundo, com um conhecimento profundo de aerodinâmica, mecânica de voo e técnicas de conservação de combustível, era inegável e altamente valorizada nos círculos da engenharia aeronáutica. Lindbergh foi contratado pela United Aircraft Corporation, fabricante dos motores Pratt & Whitney usados em muitas aeronaves aliadas, e também pela Lockheed, responsável pelo P-38 Lightning. Seu papel oficial era o de observar as operações de combate, coletar dados sobre o desempenho de aeronaves e motores em condições reais de guerra e fornecer feedback direto aos fabricantes para melhorias e ajustes. Ele atuava como um observador técnico em campo, uma posição que lhe dava acesso direto aos pilotos, às aeronaves e aos desafios operacionais enfrentados diariamente. Contudo, Lindbergh rapidamente transcendeu essa função meramente observacional. Sua vasta experiência em voos de longa duração e sua obsessão pela eficiência de combustível o tornavam um observador singularmente qualificado para identificar e propor maneiras de otimizar o desempenho de aeronaves, especialmente o P-38 Lightning, que sofria com a questão do alcance. Ele não era um piloto de combate ativo no sentido militar, mas era um gênio da aviação, e sua mente estava focada em extrair o máximo de cada gota de combustível e de cada rotação do motor. Enquanto os pilotos militares estavam compreensivelmente focados na tática de combate e na sobrevivência imediata, Lindbergh abordava a aviação de uma perspectiva de engenharia e otimização de sistemas, uma habilidade que os pilotos, em meio à batalha, muitas vezes não tinham tempo ou oportunidade de desenvolver em profundidade ou questionar a doutrina estabelecida. Sua chegada representava uma oportunidade única. Aqui estava um homem que havia literalmente escrito o livro sobre voo de longa distância e economia de combustível. Agora, no meio do maior conflito aéreo da história, aplicando seu conhecimento a máquinas de guerra de ponta. Embora sua presença fosse inicialmente recebida com alguma desconfiança por parte de alguns militares, que viam um civil sem patente militar ensinando a ele sobre voo, a necessidade premente de estender o alcance dos P-38 no vasto Pacífico abriu as portas para suas ideias. Lindbergh não veio para lutar, mas para ensinar como lutar por mais tempo, mais longe e com maior eficácia, uma contribuição que se mostraria decisiva para a performance do P-38 nas campanhas subsequentes.
A urgência de estender o alcance do P-38 no vasto teatro do Pacífico clamava por uma solução, e foi Charles Lindbergh, o lendário aviador civil, quem apresentou uma abordagem que desafiava a doutrina aeronáutica estabelecida. O truque impossível, como muitos o chamavam inicialmente, era uma técnica de gestão de motor que ele havia aperfeiçoado ao longo de anos de voos de longa distância. Operar os motores com potência alta e rotações por minuto, RPM baixas. Para compreender a genialidade dessa técnica, é preciso entender o funcionamento dos motores Allison V1710 do P-38. Esses motores, como a maioria dos motores a pistão da época, operavam de forma mais eficiente em certas configurações. Os manuais de voo militares geralmente instruíam os pilotos a manterem RPMs mais altas, o que garantia uma resposta rápida do motor e máxima potência disponível para manobras de combate. Contudo, essa configuração, embora excelente para o desempenho imediato, era um dreno significativo no consumo de combustível, especialmente em voos de cruzeiro prolongados. Lindbergh, com sua experiência em voos transatlânticos, onde cada gota de combustível era crucial, percebeu que a eficiência máxima para um voo de cruzeiro não residia na potência bruta ou na resposta imediata, mas na otimização da relação entre a potência gerada pelo motor e a rotação da hélice. Sua proposta era simples em princípio, mas revolucionária na prática. Aumentar a pressão no coletor, manifold pressure, que é uma medida da potência ou carga de trabalho do motor, enquanto simultaneamente reduzia as rotações por minuto, RPM, da hélice. Essa combinação, que parecia contraditória à primeira vista para muitos pilotos acostumados a operar com RPMs elevadas, explorava as características aerodinâmicas da hélice e a eficiência termodinâmica do motor. Ao diminuir as RPMs, as pás da hélice giravam mais lentamente, mas eram ajustadas para morder uma porção maior de ar a cada rotação. Isso resultava em uma propulsão mais eficiente. Pense em um barco com uma hélice grande girando lentamente, empurrando a água de forma mais eficaz do que uma hélice menor girando rapidamente e batendo na água. A hélice em baixa RPM gerava o mesmo empuxo com menos arrasto parasita nas pontas das pás, onde a velocidade do ar é maior e o arrasto tende a aumentar exponencialmente. Simultaneamente, ao operar o motor com uma pressão de coletor mais alta para manter uma velocidade de cruzeiro desejada, mas com RPMs mais baixas, o motor Allison trabalhava em um regime de maior carga por ciclo. Isso significa que cada combustão dentro dos cilindros estava sendo mais efetiva na produção de trabalho, e as perdas por atrito interno do motor, que são proporcionais à RPM, eram reduzidas. O motor estava trabalhando de forma mais relaxada e, paradoxalmente, mais eficiente em termos de consumo de combustível para a potência produzida. Era como dirigir um carro em uma marcha mais alta, em vez de uma marcha mais baixa, para economizar combustível na estrada. Os benefícios diretos dessa técnica eram imediatos e substanciais. Em primeiro lugar, o P-38 ganhava mais alcance. A economia de combustível permitia que a aeronave voasse por distâncias significativamente maiores sem a necessidade de tanques de combustível externos, ou estendia ainda mais seu alcance com eles. Em segundo lugar, isso se traduzia em mais tempo de combate. Chegar ao alvo com mais combustível significava que os pilotos podiam permanecer na área de combate por um período prolongado, engajando o inimigo, protegendo bombardeiros ou realizando reconhecimento sem a preocupação iminente de esgotar o suprimento de combustível. Por fim, e talvez mais crucial no contexto da guerra aérea, a nova técnica proporcionava mais surpresa para os inimigos japoneses. Um P-38, que podia voar centenas de quilômetros a mais do que o esperado, surgia de direções inesperadas.
em momentos em que os caças de escolta supostamente já teriam retornado às suas bases. Essa capacidade de aparecer onde não se era esperado e de permanecer no combate por mais tempo desestabilizava as táticas defensivas japonesas e concedia uma vantagem tática decisiva aos pilotos americanos. A Revolução Mecânica de Lindbergh não era apenas um truque de economia de combustível, era uma mudança fundamental na forma como o P-38 era operado, transformando-o de um caça de desempenho notável, mas com alcance limitado, em um predador de longo alcance, mais letal e imprevisível. A proposta de Lindbergh de operar os motores do P-38 com potência alta e RPM baixas representava um contraste direto e dramático com as práticas e recomendações estabelecidas nos manuais de voo militares da época. Esses manuais, desenvolvidos por engenheiros e pilotos de teste, priorizavam a resposta imediata do motor e a máxima potência disponível, características essenciais para o combate aéreo. Eles instruíam os pilotos a manterem as rotações por minuto, RPM, em níveis mais elevados, garantindo que a aeronave estivesse sempre pronta para manobras agressivas e para a aceleração rápida necessária em um engajamento. A lógica por trás dessa doutrina era clara. Em uma situação de vida ou morte, a capacidade de reagir instantaneamente era primordial. No entanto, essa abordagem, embora eficaz para o combate direto, era extremamente ineficiente em termos de consumo de combustível, um fator crítico para missões de longa duração no Pacífico. A ideia de um civil, mesmo um aviador lendário como Lindbergh, sugerir uma alteração fundamental na operação de uma aeronave de combate em pleno teatro de guerra, naturalmente gerou resistência e desconfiança. Os pilotos militares, treinados sob rígidos protocolos e com vasta experiência em combate, viam-se diante de um forasteiro sem patente, que propunha uma técnica que parecia contradizer tudo o que haviam aprendido e praticado. A desconfiança não era infundada. A aviação militar, especialmente em tempo de guerra, é um campo onde a adesão a procedimentos testados e comprovados é crucial para a segurança e a eficácia. Alterar a maneira como um motor era operado poderia ter consequências imprevisíveis, desde a redução do desempenho em combate até falhas mecânicas. Além disso, a sugestão de operar o motor em um regime de RPM mais baixo podia, à primeira vista, parecer um sacrifício de potência, algo inaceitável para pilotos que dependiam de cada quilômetro por hora e cada metro por segundo de subida para sobreviver. Apesar da resistência inicial e da natural relutância em abandonar a doutrina estabelecida, a situação no Pacífico era de uma necessidade premente. As vastas distâncias e a limitação de alcance do P-38 não eram problemas teóricos, eram realidades diárias que resultavam em missões abortadas, bombardeiros desprotegidos e, em muitos casos, perdas de aeronaves e vidas. Os pilotos americanos, conhecidos por sua natureza prática e sua capacidade de adaptação, estavam abertos a qualquer solução que pudesse melhorar suas chances de sucesso e sobrevivência. Eles eram, em última instância, pragmáticos. Se algo funcionasse, eles o adotariam, independentemente de sua origem ou de quão radical pudesse parecer. Lindbergh, ciente da importância de provar a eficácia de sua técnica, não se limitou a explicações teóricas. Ele subiu aos céus com os pilotos, demonstrando pessoalmente a técnica em voos de teste. Sua reputação como aviador, embora não militar, conferia-lhe uma credibilidade inegável. Quando Lindbergh, a bordo de um P-38, demonstrava a capacidade de voar por períodos e distâncias significativamente maiores, mantendo a velocidade de cruzeiro, a evidência era irrefutável. Ele não estava apenas falando sobre teoria. Ele estava mostrando resultados tangíveis em uma aeronave real, sob condições que simulavam as exigências do combate.
Os pilotos, observando os indicadores de combustível e a performance da aeronave durante esses voos de demonstração, começaram a testar a técnica por si próprios. Eles ajustaram os manetes, observaram a pressão do coletor e as RPMs e monitoraram o consumo de combustível. Os resultados eram consistentes. O P-38 podia, de fato, voar por mais tempo e mais longe. Essa experimentação direta e a validação empírica foram cruciais para a adoção da técnica. A burocracia e a doutrina, embora importantes, não podiam competir com a necessidade de uma solução que funcionasse no calor da batalha. A sobrevivência e o sucesso da missão eram os principais motivadores. Assim, o truque de Lindbergh começou a ser disseminado entre os esquadrões de P-38. Os pilotos compartilhavam suas experiências, e a nova técnica, inicialmente vista com ceticismo, tornou-se rapidamente uma prática padrão. A natureza descentralizada e adaptativa das forças aéreas americanas no Pacífico permitiu que essa inovação prática suplantasse a rigidez dos manuais. Era uma demonstração clara de como a experiência prática e a busca por eficiência podem, e por vezes devem, prevalecer sobre as regras estabelecidas, especialmente quando as apostas são tão altas quanto na Segunda Guerra Mundial. A adoção dessa técnica não foi apenas uma mudança operacional. Foi um testemunho da capacidade dos pilotos de inovar e adaptar-se para superar desafios que os manuais não poderiam prever. A implementação da técnica de Charles Lindbergh para a gestão dos motores do P-38 Lightning no Pacífico gerou resultados que transformaram a capacidade operacional da aeronave. Essa mudança representou uma vantagem tática e estratégica decisiva, mensurável em alcance, tempo de combate e, crucialmente, na redução de perdas de aeronaves e vidas de pilotos. O impacto mais imediato foi o aumento significativo do alcance útil e da autonomia de voo do P-38. Antes da técnica de Lindbergh, os P-38s operavam com uma limitação prática de alcance que os impedia de escoltar bombardeiros até alvos distantes ou de permanecer em patrulha prolongada. Com a nova configuração de potência alta e RPM baixa, a eficiência de combustível dos motores Allison V710 melhorou drasticamente. Pilotos relataram um aumento na autonomia que, em alguns casos, podia chegar a 30% ou até 40% em comparação com as configurações de voo padrão, dependendo da altitude, velocidade e carga da aeronave. Essa extensão de alcance não era teórica. Ela se traduzia diretamente na capacidade de completar missões antes consideradas inviáveis ou excessivamente arriscadas. Missões de escolta para bombardeiros B-29, Super Fortress, nas Marianas, que exigiam voos de milhares de quilômetros sobre o oceano, podiam agora ser realizadas com o P-38, acompanhando seus protegidos por uma porção muito maior da jornada, incluindo o período crítico sobre o alvo inimigo. Na Nova Guiné, patrulhas de combate e missões de interdição cobriam áreas mais amplas e permaneciam no ar por mais tempo, aumentando a probabilidade de interceptar aeronaves inimigas ou de fornecer apoio aéreo próximo. A maior endurance, ou tempo de permanência no ar, era outra consequência direta. Chegar ao teatro de operações com uma reserva de combustível consideravelmente maior significava que os pilotos de P-38 podiam dedicar mais tempo ao combate. Isso se traduzia em mais energia disponível no merge, o termo técnico para o ponto de engajamento entre aeronaves. Em combate aéreo, energia refere-se à combinação de altitude e velocidade que um piloto possui. Uma aeronave com mais energia tem mais opções táticas: subir mais rápido, mergulhar com maior velocidade ou sustentar manobras por mais tempo.
Com a preocupação com o combustível significativamente reduzida, os pilotos de P-38 podiam utilizar a potência de seus motores de forma mais agressiva e prolongada durante o combate. Não precisavam economizar combustível para o retorno, permitindo-lhes manter a velocidade e a altitude necessárias para executar táticas de combate eficazes. Isso era particularmente vantajoso para a tática de boom and zoom, na qual o P-38, devido à sua velocidade superior, mergulhava sobre os caças inimigos, realizava um ataque rápido e subia novamente para uma posição vantajosa, fora do alcance de resposta imediata do adversário. A capacidade de realizar o boom and zoom repetido, de forma consistente, sem a preocupação de esgotar o combustível, conferiu aos pilotos de P-38 uma vantagem tática esmagadora. Antes, após 1 ou 2 passes, a necessidade de conservar combustível ditava a retirada. Agora, um piloto de P-38 podia repetir a tática várias vezes, atacando e recuando, desgastando o inimigo e controlando o engajamento. Essa capacidade de ditar o ritmo e a duração do combate era um fator decisivo, permitindo que os P-38s dominassem o espaço aéreo e impusessem sua vontade sobre os caças japoneses, que frequentemente eram mais ágeis em curvas fechadas, mas careciam da velocidade e da capacidade de energia do Lightning. O resultado final e mais impactante dessas melhorias operacionais foi uma notável redução de baixas entre os esquadrões de P-38. Menos aeronaves eram perdidas por falta de combustível em voos de retorno longos, e menos pilotos eram forçados a amerissagens no oceano ou a pousos de emergência em território hostil. No combate aéreo, a capacidade de permanecer no engajamento por mais tempo e de ditar as condições do confronto significava que os P-38s tinham mais chances de abater seus oponentes e menos de serem abatidos. Eles podiam escolher quando e como lutar, e, crucialmente, quando e como se desengajar de forma segura. A maior autonomia permitia também que os P-38s fornecessem cobertura de caça contínua para os bombardeiros, reduzindo drasticamente as perdas entre as tripulações de bombardeio, antes vulneráveis nas porções mais distantes de suas missões. A confiança dos pilotos na capacidade operacional de seus P-38s foi significativamente reforçada, um fator de grande importância em um ambiente de combate de alta pressão. Os números de alcance e endurance eram a prova tangível de uma vantagem que salvou vidas, completou missões e acelerou o avanço aliado no Pacífico. Essa inovação na operação de uma máquina de guerra teve um impacto estratégico profundo, alterando a matemática do combate e os resultados da guerra. A adoção da técnica de gestão de motor de Charles Lindbergh transformou a percepção e a realidade operacional do P-38 Lightning no Teatro do Pacífico. Para os pilotos americanos, a mudança foi imediatamente perceptível e profundamente impactante. Ao invés de operar com as RPMs elevadas, que geravam um zumbido constante e um consumo acelerado de combustível, eles agora ajustavam os manetes de potência e as alavancas de passo da hélice para uma configuração que parecia, à primeira vista, contraintuitiva. Alta pressão no coletor e rotações por minuto notavelmente mais baixas. Os manetes eram mantidos firmes nessa nova posição, e o som característico dos dois motores, Allison V1710, em rotação mais lenta, era distintamente mais silencioso. Um zumbido grave e constante em vez do rugido agudo anterior. Essa alteração no perfil sonoro não era apenas uma questão de conforto, era um indicativo audível de uma operação mais eficiente que consumia menos energia para o mesmo empuxo. Dentro da cabine, os pilotos observavam os indicadores de combustível com uma nova perspectiva. O ponteiro do medidor de consumo, que antes parecia cair rapidamente, agora movia-se de forma mais lenta e constante, confirmando a economia.
Essa visualização tangível da preservação de combustível gerava uma confiança renovada. A cada minuto de voo, a percepção de que tinham mais tempo no ar, mais alcance para a missão e mais combustível para o combate, alterava a mentalidade e a estratégia de voo. Eles podiam manter sua altitude e velocidade de cruzeiro por períodos estendidos, sabendo que a reserva de combustível estava sendo preservada de uma forma nunca antes experimentada, permitindo voos mais profundos em território inimigo ou patrulhas mais longas. Para as forças japonesas, a mudança foi ainda mais surpreendente e desorientadora. Seus pilotos e planejadores de missão operavam com base em inteligência sobre o alcance e a endurance esperados dos P-38s americanos. Eles sabiam que, após certas distâncias ou períodos de tempo, os caças de escolta dos bombardeiros se virariam para retornar à base, deixando os alvos vulneráveis. No entanto, com a técnica de Lindbergh, os P-38s começaram a aparecer onde não deveriam. Eles surgiam de direções inesperadas, em distâncias que excediam o alcance presumido dos caças aliados, e em momentos em que os caças de escolta inimigos já deveriam ter esgotado seu combustível ou retornado às suas bases. Essa capacidade de estender a presença do P-38 no ar por centenas de quilômetros adicionais, ou por 1 hora ou mais de tempo de patrulha, desestabilizou as táticas defensivas japonesas. Postos de observação e radares inimigos registravam formações de P-38s em áreas que antes eram consideradas seguras ou fora do raio de ação sustentado dos caças aliados. Emboscadas planejadas para bombardeiros desprotegidos falhavam, pois os P-38s ainda estavam lá, vigilantes e prontos para o combate. A surpresa tática era um fator multiplicador de força, criando confusão e minando a moral dos pilotos japoneses que se viam confrontados por um inimigo que parecia ignorar as limitações de alcance e tempo de voo. A consequência direta dessa nova capacidade era que os P-38s passaram a ter a iniciativa em praticamente todos os engajamentos. Eles podiam chegar de onde ninguém esperava e a sair quando queriam. A tática de boom and zoom, já eficaz devido à velocidade do P-38, tornou-se ainda mais devastadora. Um P-38 podia mergulhar sobre um grupo de caças japoneses, realizar um ataque rápido com seu poder de fogo concentrado e então subir rapidamente para uma altitude segura, fora do alcance de resposta eficaz do inimigo. Com o combustível agora menos crítico, o piloto podia repetir essa manobra várias vezes, desgastando o oponente sem se expor a riscos desnecessários. Essa capacidade de ditar o ritmo e as condições do combate tornava o P-38 um adversário formidável, e a percepção de que era difícil de derrubar quem sempre escolhe o momento se enraizou entre os pilotos japoneses, que frequentemente se encontravam em desvantagem, reagindo a ataques em vez de iniciar o confronto. Uma curiosidade extra e um testemunho prático da eficácia da técnica de Lindbergh foi sua própria participação em combate. Embora fosse um civil, Lindbergh voou em diversas missões de combate não oficiais, com esquadrões de P-38 e F-4U Corsair, principalmente na Nova Guiné. Ele não apenas observava e ensinava, mas também participava ativamente dos engajamentos. Há registros de que Lindbergh, em pelo menos uma ocasião, abateu um caça japonês Ki-51 Sonia e possivelmente participou de outros abates coletivos, voando como ala de pilotos experientes. Essa experiência em primeira mão no calor da batalha, onde ele aplicava e provava a validade de suas próprias instruções, conferiu uma autoridade inquestionável às suas lições. Ele não era apenas um teórico, era um aviador que demonstrava a eficácia de sua técnica sob fogo inimigo, solidificando a confiança dos pilotos na abordagem que ele havia introduzido. Sua presença e suas ações no Pacífico
não foram apenas as de um consultor, foram as de um inovador que, com um ajuste técnico, redefiniu a capacidade de uma aeronave crucial em um momento decisivo da guerra. A conclusão desta jornada pelo Pacífico revela que a complexa matemática da guerra aérea, onde cada gota de combustível e cada rotação do motor podiam significar a diferença entre a vida e a morte, foi reescrita por um princípio surpreendentemente simples. O que se iniciou como um ajuste de mão nos controles de um P-38 Lightning, uma alteração sutil na interação entre potência e rotações por minuto, desdobrou-se em uma revolução operacional. Essa ideia ousada, vinda de uma fonte civil e inicialmente inesperada, Charles Lindbergh, demonstrou o poder transformador de uma abordagem pragmática frente aos desafios da guerra. Lindbergh, um aviador de renome mundial, mas sem a estrutura formal de um militar em serviço, chegou ao cenário de combate em 1944 como um consultor técnico. Sua presença, inicialmente recebida com uma mistura de curiosidade e ceticismo por parte de alguns militares, representava um desafio direto à doutrina estabelecida. Os manuais de voo, fruto de anos de pesquisa e experiência, ditavam uma forma específica de operar os motores para desempenho máximo. No entanto, a técnica de Lindbergh, operar os motores Allison V1710 com alta pressão no coletor e baixas RPMs, divergia significativamente dessas diretrizes. A ousadia residia não apenas na técnica em si, mas na coragem de um civil em questionar e propor uma alternativa a procedimentos militares rigidamente estabelecidos. A validação dessa técnica, em voos de demonstração e de forma mais contundente na própria participação de Lindbergh em combates aéreos, foi fundamental para superar a resistência inicial e provar sua eficácia inquestionável. Essa aceitação da inovação, independentemente de sua origem, é um testemunho do gênio americano de transformar regra em vantagem. No calor da batalha, a prioridade máxima era a eficácia e a sobrevivência. Os pilotos americanos, conhecidos por sua praticidade, não se apegaram rigidamente à doutrina quando uma alternativa comprovadamente superior se apresentava. Eles estavam dispostos a testar, a adaptar e a adotar o que funcionava no campo de batalha, mesmo que isso significasse reescrever as regras operacionais. Essa flexibilidade mental e a capacidade de aprender rapidamente com a experiência prática foram cruciais para a rápida disseminação e implementação da técnica de Lindbergh em toda a frota de P-38 no Pacífico. A burocracia deu lugar à necessidade, e a teoria cedeu espaço à realidade dos resultados. A transformação na performance do P-38 Lightning foi notável. O caça, já um ícone por seu design e velocidade, transcendeu suas limitações de alcance e endurance. O aumento significativo na autonomia permitiu que os P-38s escoltassem bombardeiros por distâncias muito maiores, garantindo sua proteção nos momentos mais vulneráveis das missões sobre o território inimigo. A maior reserva de combustível e o tempo estendido de permanência no ar traduziram-se em uma vantagem tática decisiva. Os pilotos podiam engajar o inimigo com mais confiança, utilizando táticas de boom and zoom, de forma repetida, sem a preocupação iminente de esgotar o combustível. Eles tinham mais energia disponível no combate, o que lhes permitia ditar as condições do confronto e, crucialmente, escolher quando e como se desengajar. Para os inimigos japoneses, a presença estendida dos P-38s em áreas e por períodos antes considerados impossíveis foi uma fonte constante de surpresa e desmoralização. Os diabos da cauda bifurcada começaram a aparecer onde não deveriam, interceptando formações inimigas em pontos inesperados e permanecendo no combate por mais tempo do que o previsto.
Essa capacidade de controlar o engajamento, de atacar e recuar à vontade, tornou o P-38 um adversário formidável e difícil de ser derrubado. O impacto humano foi igualmente profundo. A redução de baixas entre os pilotos de P-38 e as tripulações de bombardeiros foi uma consequência direta dessa inovação, salvando inúmeras vidas e preservando recursos valiosos. A história de Charles Lindbergh e o P-38 Lightning no Pacífico é, em última análise, uma lição duradoura sobre a importância da inovação e da adaptabilidade. Ela demonstra que a inovação não se limita apenas a grandes descobertas tecnológicas, mas também pode surgir de ajustes operacionais aparentemente pequenos, mas profundamente eficazes. Mais do que isso, enfatiza a primazia da eficiência prática sobre a doutrina rígida. Em um ambiente de alta pressão como a guerra, a capacidade de questionar o status quo, de experimentar novas abordagens e de adotar o que comprovadamente funciona, é um fator determinante para o sucesso. Essa lição transcende o campo de batalha e se aplica a qualquer domínio da atividade humana. Seja na ciência, nos negócios ou na vida cotidiana, a disposição para desafiar convenções, a mente aberta para novas ideias, mesmo que venham de fontes inesperadas, e a capacidade de se adaptar rapidamente às novas realidades são qualidades essenciais para superar desafios e alcançar resultados superiores. O legado de um simples ajuste de motor no P-38 Lightning é, portanto, um lembrete poderoso de que a busca pela máxima eficiência e a flexibilidade para inovar são chaves para transformar limitações em vantagens e regras em oportunidades.